Edith Stein, A Construção do Ser, Pessoa Humana, de Luiz Santana. Narração, Beth Gravina. Parte 11. A vocação do homem e da mulher de acordo com a ordem natural e da graça. A temática acerca da vocação do homem e da mulher, analisada a partir da obra de Edith Stein, A Mulher, Sua Missão segundo a Natureza e a Graça, aparece neste respectivo trabalho por ela acreditar que a vocação do homem, e quando diz homem fala-se sobre a pessoa humana, homem e mulher, é uma das constituições que garantem o ethos digno do homem. A vocação é que ajuda a manifestar-se no homem da imagem e semelhança de Deus. Edith Stein vive num tempo de grande levante dos movimentos feministas na luta pelos direitos das mulheres por seu lugar enquanto pessoa humana com direitos iguais, sem deixar de viver sua vocação específica. Em uma primeira problemática para a autora, o que significa ter vocação? Por muitas vezes, atribui-se a palavra vocação à escolha da profissão que se vai optar posteriormente aos estudos. Com referência à mulher, as dificuldades eram maiores, mesmo porque ela era cerceada no que tange à prática profissional. Outra questão levantada pela autora é se as mulheres também teriam o direito de ingressar na vida profissional e, em acontecendo, de que forma se daria. Vale a pena demonstrar esta característica de Edith Stein, a preocupação com a condição feminina, uma de suas lutas e reflexões. Ao apontar esta segunda questão, a autora não se limita a trabalhá-la como única problemática na análise da vocação ou mesmo na análise do ethos. Para ela, é importante falar do todo, mesmo porque as diferenças e desordens que se cometem em relação à mulher passam pela inteligibilidade do homem e por uma inteligibilidade machista formada em séculos de mesma postura. Cabe remeter-se à polis grega, em que somente os homens eram contados como verdadeiros partícipes das decisões políticas. Assim, precisa-se, na visão steiniana, implicar os dois no processo de transformação, homem e mulher. No texto proposto, é trabalhada a vocação do homem e da mulher numa primeira perspectiva harmoniosa, numa contextualidade. A história de ambos é construída concomitantemente desde sempre. Não se negam as discriminações e marginalizações ocorridas e ocorrentes, mas ao contrário, busca-se demonstrar a condição unívoca destes como copartícipes do processo criador da humanidade igualitariamente. De forma necessária, a natureza do ser humano está atrelada a uma certa vocação que garante o lugar do homem em sociedade, em comunidade, faz com que este produza para o outro e também para si. Em Edith Stein, existe a necessidade de ir em direção ao outro, de viver em comunidades organizadas, participativas, responsáveis pelo processo construtivo das mesmas, libertando-se assim de uma mentalidade individualista, subjetivista. A pessoa encontra seu lugar na vida com o amadurecimento de sua vocação, sendo que a natureza humana, assim como o caminho percorrido, não é para ela obra do acaso, e sim obra de Deus. Se existe vocação é porque existiu um chamado específico para algo específico, de maneira clara, objetiva, e se existe uma especificidade, existe uma pessoa capacitada. Existe, então, da natureza do ser humano uma certa vocação, uma predestinação a uma profissão, isto é, à ação e ao trabalho. Nota: Stein, Edith, A Mulher, Sua Missão segundo a Natureza e a Graça. São Paulo, 1999, página 74.
O termo vocação do latim vocare significa chamar para fazer algo. Pressupõe-se assim a existência de dois interlocutores no processo vocacional, um que chama e outro que responde. Deus é aquele que chama, constrói, a partir daí, um plano perfeito, mesmo porque não se pode esperar imperfeição de quem tem sua essência toda perfeita. Este chamamento supõe uma característica toda particular e individual para algo que só o homem individualizado pode realizar. Este mesmo homem, na sua efetiva participação, responde positiva ou negativamente ao chamado para esta ou aquela vocação. Pode o homem, numa postura rebelde e revoltada, estar fadado à infelicidade. Na concepção cristã, a vontade de Deus é que gera a verdadeira felicidade. A propositura acerca da vocação do homem e da mulher pode enveredar-se por muitos caminhos. Edith Stein irá trabalhar utilizando-se na base cristã, mais especificamente nos textos da Sagrada Escritura, do Antigo e do Novo Testamento, para trilhar a linha de compreensão sobre a vocação comum e a vocação particular do homem e da mulher. Na Sagrada Escritura, a passagem de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 29, percebe-se claramente que a primeira vocação do homem e da mulher é uma vocação comum. Mesmo sendo diferentes, recebem uma tríplice tarefa: ser imagem de Deus, ter descendência, dominar a terra. Ibid, página 75. Tudo está sujeito ao homem e à mulher. A participação na manutenção da criação e na procriação está delineada. Cabe ao homem salvaguardar o que existe, zelar pelo que lhe foi confiado. Aos que se perguntam sobre uma suposta sujeição da mulher por ser criada posteriormente, a autora compara a terminologia utilizada para designar a mulher como ajuda necessária. No texto de Gênesis supracitado, com a imagem refletida no espelho, no contemplar-se, o homem, ao posicionar-se diante do espelho, vê no seu reflexo a pessoa da mulher. Ibid, página 76. Quem é a imagem de Deus? Com certeza é o homem e a mulher. O fato de o homem ter sido criado primeiro indica uma certa prioridade de ordem. Da palavra de Deus se deduz também porque não teria sido bom que ele ficasse sozinho. Deus criou o ser humano à imagem de Deus. Ora, Deus é trino. Assim como o filho procede do pai e do filho, e do pai o espírito, a mulher procedeu do homem e de ambos a descendência. E outro argumento: Deus é o amor. Não pode haver amor entre menos que dois, como diz também São Gregório na homilia sobre o envio dos discípulos que foram mandados de 2 a 2. Este ser imagem de Deus o é em parcialidade. O homem não é pronto, está em construção. Se o fosse de forma plena, poderia caracterizar o homem com os atributos divinos. O homem é uma imagem semelhante a Deus. Pode-se comparar, não de matéria perfeita à alma humana, com a relação trinitária da pessoa divina. O pai que tem uma relação de amor com o filho, um amor perfeito do eu para o tu, que não para uma mera contemplação amorosa de ambos. Este amor não cabe na relação, é preciso um outro, que não é a imagem refletida da relação, e sim um constituidor efetivo da relação, o espírito. O amor enquanto adesão a um bom é igualmente possível enquanto amor de si. Mas o amor é mais que tal adesão, que tal apreciação de valor. É um dom de si mesmo a um tu, que em sua perfeição dá nascimento a um ser único, a raiz de uma doação de si recíproca.
A ordem não trata de domínio do homem sobre a mulher, e sim demonstra a comunhão praticada por ambos. Pode-se dizer a comunhão, a imagem da perfeição, a trindade que se ama de maneira transbordante. A vida do primeiro casal humano deve ser entendida como a mais íntima comunidade de amor, que tenham cooperado em harmonia perfeita das forças, assim como, antes da queda, em cada um deles, individualmente, todas as forças eram cheias de harmonia. Os sentidos e a mente, na proporção certa, sem possibilidade de antagonismos. Stein Edith, A Mulher, Sua Missão segundo a Natureza e a Graça. São Paulo, 1999, página 77. Tal comunidade de amor é abalada, tem sua constituição revogada no pecado original, na queda. A mudança na estrutura de pensamento e de uma ação do homem e da mulher, bem como a dureza do trabalho e as dores de parto, são consequências da mudança no relacionamento deles com Deus. A consequência do pecado original é a perda da intimidade com Deus, a expulsão do paraíso que prefigura a mortalidade dos novos homens, já privados da inocência. No entanto, mesmo diante de todas estas condições, fruto da desobediência, segue-se uma promessa, a vinda do Redentor por uma mulher, da mesma forma que por esta, no primeiro momento, houve a entrada do rompimento com a perfeita comunidade. Pela mulher, há o surgimento de uma comunidade mais perfeita ainda. A maternidade preanuncia a redenção. Desta forma, se estabelece uma relação peculiar entre pecado e redenção, e os fatos de um e de outro se correspondem singularmente. Assim como a tentação se aproximou primeiramente de uma mulher, também a mensagem da redenção de Deus chega em primeiro lugar a uma mulher. E no outro caso, é o sim saído da boca de uma mulher que define o destino de toda a humanidade. Ibid, página 80. Um dos fatos de maior relevância e de distinção do sexo feminino é o de ser justamente o escolhido para trazer o reino de Deus à terra, enquanto o sexo masculino foi o escolhido como caracterizante da manifestação de Deus entre os homens. Todas as especificações fazem parte de um conjunto de fatos que acontecem em função de um reestabelecimento da ordem original, o que Edith Stein chama de reordenamento entre os sexos. Ibid, página 81. Homem e mulher são destinados a levar uma vida em comum como se fossem um único ser. Ibid, página 82. A vocação do homem e da mulher não são bem as mesmas segundo a ordem original, a ordem da natureza caída e a ordem da redenção. Originalmente, ambos tinham a missão de preservar a sua própria semelhança com Deus, de dominar a terra e de propagar o gênero humano. Não há esclarecimentos maiores a respeito de uma superioridade do homem que parece encontrar sua expressão no fato de ele ter sido criado antes. Depois da queda, a relação entre eles se transforma de uma união de amor em relacionamento de dominação e subordinação e é desfigurado pelo desejo. O homem recebe em primeiro lugar a atribuição de lutar pela existência, a mulher a tarefa de parir. Mas surge também a promessa de redenção, pois a mulher deverá travar a luta contra o mal e o sexo masculino passa a guardar sua coração na figura do futuro filho do homem. A redenção pretende restabelecer a ordem original. A superioridade do homem se revela no fato de o Redentor vir à Terra em forma de homem. O sexo feminino ganha sua nobreza pelo fato de o Redentor nascer de uma mãe humana. Uma mulher é a porta pela qual Deus entra no gênero humano.
Assim como Adão foi um modelo do futuro rei divino e humano, também todo homem deve tomar Cristo como um modelo no reino de Deus, a imitar na união conjugal a solicitude amorosa de Cristo pela Igreja. A mulher deve honrar no esposo a imagem de Cristo, subordinando-se livre e amorosamente a ele e ser ela própria uma imagem de Nossa Senhora. Isso significa, ao mesmo tempo, que ela própria deve ser imagem de Cristo. Ibid, página 87. A tentativa de Wittgenstein em esclarecer a natureza do homem e da mulher é feita à luz da palavra de Deus. Nela, a filósofa roteiriza pautando-se em pistas da ordem da criação original, da queda e da redenção. Em consequência da natureza corrompida, o homem se vê cego diante de tanto a conhecimento que outrora lhe pertencia em plenitude. A corrupção torna-se como uma barreira diante de seus olhos, parece estar agora condenado a conhecer somente de forma fragmentada e de maneira gradativa. Existem inúmeras teorias que falam de uma nova consciência a respeito da preservação do todo, do homem e do meio. Fala-se de biodiversidade, de reflexão contra a autodestruição do homem e da natureza, bem como da dependência deste homem da natureza para sua sobrevivência, sendo estas teorias pertinentes e necessárias para a atualidade. Percebe-se na obra steiniana, como a autora já demonstrava, a causa da degeneração total como viés para que a ordem original seja restabelecida. São suas as terminologias, são suas as considerações, também são pertinentes, coerentes com a atualidade. O ser humano precisa se reencontrar com Deus, precisa restabelecer o relacionamento com aquele que gera nos corações a harmonia necessária. O homem continua sendo o senhor do seu mundo, mas agora tem seu senhorio degenerado pela corrupção. Esta atitude degenerativa ocorre em relação ao todo, à natureza e também à mulher. Mas pela queda, a relação de companheirismo transformou-se em relação de domínio, muitas vezes exercido de maneira brutal, em que já não se tem em mente os dons naturais da mulher e seu desenvolvimento máximo. Agora ela é explorada como meio para um fim, a serviço de uma obra ou para a satisfação dos próprios desejos. Ibid, página 90. A relação de domínio brutal, que degenera a relação entre homem e mulher, tem consequências na descendência e na educação e preservação. As funções de ambos outrora agora estão dissociadas, tornaram-se tarefas mediante as características de cada um. A mulher é chamada a servir a vida alheia, sente-se inclinada naturalmente a isso, tem um senso mais forte de desenvolvimento harmonioso. Tudo isso faz com que a parte principal da educação lhe seja confiada. Já ao homem, marido, cabe ser solícito e protetor em relação à mãe e ao filho, faz parte da sua constituição tais características. Com a degenerescência vem a tendência, no homem gênero, de furtar-se dos deveres para com a descendência. Todos os defeitos da natureza do homem que o levam a falhar em sua vocação original têm suas raízes na perversão de seu relacionamento com Deus. Ele só é capaz de corresponder à sua vocação mais nobre, a de ser imagem de Deus, tentando desenvolver suas forças na subordinação humilde à orientação divina, conhecendo dentro das formas e dos limites ordenados por Deus, deleitando-se no respeito pelas criaturas de Deus, com gratidão e em louvor a Deus, criando para aperfeiçoar a criação que Deus reservou à ação livre do ser humano. Dessa forma, o homem seria uma imagem finita da sabedoria, da bondade e do poder de Deus.
Edith Stein diz ter a mulher, na sua natureza, o companheirismo. Reserva-se-lhe a prática do cuidar, guardar e conservar. Diante do mundo, toma 3 atitudes: conhecer, desfrutar e criar. Na mulher, percebe-se a capacidade que tem em se alegrar com as obras da criação com mais facilidade que o homem possui o dom do conhecimento específico dos bens. Mostra-se mais protegida contra a unilateralidade e o atrofiamento da sua humanidade. Ao que tudo indica, essa atitude está ligada à sua função de cuidar da prole e de promovê-la. Trata-se de uma percepção especial da importância do orgânico, do todo, dos valores específicos, do individual. Dessa maneira, ela se revela sensível e atenta a tudo que quer vir a ser, crescer, desenvolver-se e que por isso mesmo exige consideração para com suas próprias leis. Essa percepção do orgânico e específico é benéfica não só à prole, mas a todas as criaturas, sobretudo também ao homem, fazendo dela a companheira e ajudante compreensiva nos empreendimentos do outrem. Sob esse aspecto, destaca-se com bastante clareza a complementaridade do homem e da mulher prevista pela ordem original da natureza. No homem, aparece em primeiro lugar a vocação dominadora e, em segundo lugar, a da paternidade, que não é nem subordinada nem complementar à dominação, devendo antes ser integrada a ela. Na mulher, é a vocação à maternidade que predomina, enquanto a participação no domínio aparece como secundária. Ibid, página 92. Edith Stein atenta que a mulher não pode, mesmo protegida contra a unilateralidade e o atrofiamento da sua humanidade, por estar aberta à posse e ao desfrute dos bens, ficar presa aos seus instintos que a fazem furtar-se de seus deveres de mãe, mas deve buscar no relacionamento com Deus, da mesma maneira que o homem, a solução para a libertação desta raiz. Qual a solução para o restabelecimento da ordem natural originária? 1. Relacionamento filial com Deus. A filósofa apresenta o caminho a ser seguido para o restabelecimento da natureza e a vocação original do homem e da mulher, o retorno ao relacionamento filial com Deus. Todo ser finito tem seu arquétipo no Eu Sou. Ou seja, todo homem origina-se em Deus, que é infinito, que é amor. O que nos garante a reaceitação como filhos de Deus é a ação redentora de Jesus Cristo, redenção que é a maior parte do processo, mas resta ainda uma outra, pequena, cabida em nós, a aceitação. Existe a partir de Jesus Cristo uma nova aliança. O povo da antiga aliança cumpriu a lei aguardando a vinda do Messias. Na nova aliança, o homem e a mulher participam ativamente pela fé, com amor e fidelidade, numa união estreita com o próprio Cristo atemporal. Trilha o caminho da salvação, confia na verdade revelada, personificada. Nesse caminho da salvação não há diferença de sexos. É o ponto de partida da salvação para ambos os sexos e para o relacionamento entre eles. Edith Stein, A Mulher, Sua Missão, segundo a Natureza e a Graça. São Paulo, 1999, página 94. Cristo introduziu na humanidade o germe da salvação, que precisa ser cultivado pelo homem em si e nos outros. Existe assim, dentro do homem, uma luta entre a natureza degenerada e o germe da salvação que quer e pode desenvolver-se, eliminando tudo o que é doentio.
Tudo o que existe foi Deus que o fez nascer, o tem pré-formado em si e o mantém na existência. Ibid, página 363. O que provém de Deus é bom. O pecado original deixa marcas, pode-se percebê-lo, na sociedade vigente, na corrupção da existência, no cerceamento da vida, na inversão de valores, na exclusão social, na degeneração da natureza e principalmente na banalização da sexualidade humana com a vida subordinada aos instintos desenfreados, à luta dos sexos entre si, essa busca por um hedonismo, o prazer como um fim único de tudo. Mas há possibilidade de inversão desse quadro com o auxílio da graça proveniente da redenção. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que outrora estáveis longe, fostes trazido para perto pelo sangue de Cristo. Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro da separação e suprimindo em sua carne a inimizade. A lei dos mandamentos expressa em preceitos, a fim de criar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz e de reconciliar a ambos com Deus em um só corpo por meio da cruz, na qual ele matou a inimizade. Efésios 2, de 13 a 16. A redenção atualiza-se a cada momento, a cada aceitação pronunciada livremente pelos entes criados, imagem semelhante do Criador, de maneira perene, de maneira atemporal. A alma humana vem de Deus e para lá deve retornar, assim anseia, mesmo não compreendendo. A busca pelo caminho de retorno ao Pai, impressa no coração pelo próprio Deus, está na procura do homem pelo escondido, pela veritas. Deus está dentro do homem, criou na alma humana, na sua morada, o lugar do encontro com a criatura que ama de maneira perfeita. O inverso não ocorre. O amor do homem para com Deus nunca é perfeito. Assim afirmam Edith Stein, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Jacques Maritain, Gabriel Marcel e outros mais que ousadamente não temeram falar de Deus como partícipe do ethos humano. O homem o é com Deus. O que permite de novo compreender que Deus pode ter criado em cada alma humana uma morada própria, a fim de que a plenitude do amor divino encontre, na multiplicidade das almas, diferentes por sua natureza, um espaço mais amplo para sua participação. Considerações finais. O século XXI iniciou-se ainda com inúmeras indagações acerca da condição humana e da natureza. Percebe-se que o alertar para a preservação da biodiversidade ainda ecoa no deserto, sem ouvidos e sem mãos para deterem a catástrofe. O mundo vive o individualismo, a subjetividade, bem como um processo crescente de teorias relativistas e pragmáticas. Vive-se um tempo antimetafísico que contribui arduamente com o distanciamento do homem de sua interiorização. O homem sujeito, construtor, destruidor do seu mundo, num processo de inquietação dialética mortal, despeja-se do lugar que ocupa na humanidade, destruindo seu ethos constitutivo e habitacional. A mentalidade que impera é a do tecnicismo. Uma técnica que ameaça com a destruição o saber sapiencial, pois a força técnica intimida o saber filosófico, a dimensão sapiencial, postulando um saber fragmentado, desconexo com o tudo, gerando caos. A natureza costuma abordar tudo o que causa destruição na sua estrutura harmoniosa. É possível o homem ser abortado se permanecer com sua sede destruidora. Cabe refletir e postular a responsabilidade como viés conservador e restaurador da ordem.
Constituído o caos, a humanidade vê-se em crise. O mundo encontra-se em crise e, nesses momentos, surgem as grandes teorias ou retornam outras antigas, mais propícias para a ocasião. Quando o homem começa a criar regras éticas para a vida em sociedade, significa que a ética já não tem mais efeito sobre ele. A questão da bioética, hoje tão discutida, demonstra, quando não sabemos o que fazer diante do novo científico, a ausência de uma ética universal. Quem pode determinar a vida ou a morte? Quem nos deu o direito à eugenia? Todos os questionamentos acima e os demais propostos são da filosofia. A tarefa da filosofia é a busca pelo ser, é ser a matriz da inteligibilidade de tantas outras ciências existentes. Tal atividade é o prolongamento das pernas científicas em que, para a ciência, deve continuar a filosofia. Está garantida, assim, a necessidade de falar-se da metafísica na contemporaneidade de forma clara e objetiva. A obra de Wittgenstein continua sendo atualíssima quando remonta a possibilidades e conduz a conclusões claras. Pode-se perceber a possibilidade de um pensamento no absoluto, na verdade. O diálogo entre a linguagem da fé e a linguagem do mundo sensível não só é possível, como é necessário diante da crise, numa tentativa de resgate do pensamento metafísico. Falou-se de criar uma metalinguagem para a explicação daquilo que não fazia parte do mundo sensível da realidade, mas quando se depara com a ineficácia da linguagem sensível, propõe-se uma extensionalidade com uma outra linguagem, a da fé. A palavra de Deus, Bíblia Sagrada, é a linguagem de um Deus que dialoga com o seu povo. Se não é possível uma linguagem metafísica, transformá-la somente em linguagem de um povo que narra sobre o seu Deus deixaria de ter efeito sobre a humanidade atual, não serviria como norteadora. Outra questão: sendo a fé uma linguagem, torna-se forma condutora de conhecimento. Assim, o fideísta possui um duplo conhecimento: o conhecimento da razão e o conhecimento da fé. O homem atual está profundamente ligado com o progresso da ciência, encantado com as novas descobertas e suas possibilidades, mas precisa utilizar-se da percepção. O homem pode e deve perceber o outro num processo de introempatia e de empatia, pois conhecendo e encantando-se, com certeza terá a ordem original gradativamente restabelecida. O processo de introempatia, olhar para dentro de si mesmo, que é construtivo, acaba por revelar no interior do homem a presença de Deus, que é a verdade absoluta. Assim, o homem no encontro com Deus restabelece a harmonia perdida. A contemplação mística é, com certeza, o viés do nosso século, não somente como uma das soluções para a crise da modernidade instalada, mas como a possibilidade de reencontro do homem. A postulação, mesmo tratando de questões metafísicas, apresenta-se existencial. Wittgenstein ensina a possibilidade de tratar-se da questão pessoa humana existencial, concomitante com a pessoa de Deus. O homem é uma imagem semelhante a Deus, portanto, depende de Deus. Sua vocação é constituída por Ele no mais íntimo do seu coração. E aqui acabamos a leitura do livro. Agradeço a todos que estiveram esse tempo todo acompanhando a leitura e até a próxima. Um abraço a todos.